Olá, hoje o nosso estudo será sobre fração geratriz. Anteriormente, nós estávamos estudando dízima periódica. Nós vimos o que era uma dízima, vimos que a dízima periódica ela é o resultado do quociente de dois. Pois bem, lembrando lá de quando nós trabalhamos com dízima, eu falei para vocês que esses números decimais, como eu acabei de mencionar, eles são resultados da divisão do numerador pelo denominador de uma fração. Então, hoje nós vamos ver o que vem ser essa fração geratriz, que é um tipo de fração que, ao dividir o numerador pelo denominador, é obtido uma dízima periódica. O que é a dízima periódica? É justamente um número decimal infinito e periódico. Número esse que faz parte do conjunto dos números racionais. Por que ele faz parte dos números racionais? Nós vimos que os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração, não é? Mas não são só números escritos na forma de fração. São os números que são escritos na forma de fração, os números escritos na forma de número decimal e os números também cuja representação pode ser inteira. Então, continuando. A fração geratriz, ela é o resultado, leva, aliás, a uma dízima periódica. Se a fração leva a uma dízima, eu também posso transformar a dízima em uma fração. Primeiramente, como é que eu vou transformar uma dízima periódica, simples? Quando eu tenho uma dízima periódica simples, como é que eu determino a fração geratriz? Como é que eu vou determinar a fração que levou a essa representação decimal? Vamos ver. Por exemplo, eu tenho 0,333. Aqui eu tenho uma dízima periódica simples. Por que a minha dízima é periódica simples? Porque logo após a vírgula, eu tenho quem? Eu tenho o período, que se eu posso escrever essa fração assim, 0,3, passando a barrinha sobre o 3. Na dízima periódica simples, como eu acabei de falar, após a vírgula, vem logo o período. Período é quem? É o número que se repete infinitas vezes. Pois bem, como eu transformo esse número decimal
em uma fração. Para eu fazer isso, tem duas maneiras. É utilizando a equação e a outra é utilizando o método prático. Nós vamos utilizar o método prático. Eu, particularmente, considero bem mais fácil. Então, vamos lá. Primeiramente, quem vai ser o meu numerador? Ele será igual ao período. Numerador igual período. Nosso numerador, período. Só lembrando, ó, eu tenho A sobre B. A dividido por B. O A é o numerador e o B é o denominador. Sim, o meu numerador vai ser sempre o período. Numerador, período. Quem vai ser o meu denominador? Este será tantos noves, quantos forem os algarismos do período. O que é isso? Vamos ver. Olha só. Numerador. O numerador vai ser o período. Quem é o período aqui? 3. Quem vai ser o nosso denominador? Primeiramente, quem é o período? 3. Quantos algarismos formam o período? 1. Para cada algarismo que forma o período, nós usamos 9 no denominador. Numerador, período. Denominador, tantos noves quantos forem os algarismos que formam o período. Pois bem, eu tenho 3 nonos. 3 nonos eu posso simplificar. Eu vou simplificar e torná-lo irredutível. Eu posso dividir ao mesmo tempo 3 e 9 por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, a fração 1/3 resultou em 0,333. Assim como 0,333 resulta em 1/3. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho, ó, 0,21. Primeira coisa, nós vamos fazer o quê? Identificar o período. Quem é o período? 21. 21 é o período. Quantos algarismos formam o período? 2. Então, quem vai ser a minha fração? O numerador será o período. Quem é o período? 21. Ó, bota bem aqui, 21 é o período. Quantos algarismos formam o período? 2. Se são 2 algarismos, eu vou usar 2 noves. 9. Eu tenho 21/99. Eu posso simplificar 21/91. Eu vou dividi-los
ao mesmo tempo por 3. 21 dividido por 3, 7. 99 dividido por 3, 33. Agora sim, eu tenho uma fração irredutível. Nesses dois exemplos que eu coloquei para vocês, eu coloquei dízimas periódicas simples que não têm a parte inteira. Eles têm apenas a parte periódica. Nós vamos ver agora um exemplo com a parte inteira. Quando nós temos uma dízima periódica simples, em que ela aparece a parte inteira, por exemplo, 2,333. Nesse caso aqui, eu tenho o 2, que é a parte inteira, que é justamente o número que vem antes da vírgula. Tenho a parte inteira e tenho a parte periódica. Como é que eu faço para transformar essa dízima periódica em uma fração quando tem a parte inteira? Nós vamos trabalhar por partes, ou seja, separar a parte inteira da parte periódica. Então, vai ficar, ó, a parte inteira, e eu vou pegar agora, eu vou trabalhar em cima da parte periódica. Quem é o meu período? 3, vai ser o meu numerador. Quantos algarismos formam o período? 1. Então, eu vou usar apenas 9. Aqui, eu tenho uma fração mista. O que é uma fração mista? É a fração que tem a parte inteira multiplicada pela fração. Eu tenho 2 inteiros e 3 nonos. Eu tenho uma fração mista. Como é que eu transformo uma fração mista em fração imprópria? Eu multiplico o denominador pela parte inteira e o resultado eu vou somar com o numerador. Então, como é que vai ficar? Repete-se o denominador, que é 9. E vou multiplicar. 9 vezes 2, 18. 18 com 3, 21. 21 nonos. 21 nonos eu posso simplificar, ou seja, eu posso dividi-los ao mesmo tempo por 3. 21 por 3 e 9 por 3. 21 dividido por 3, 7. 9 dividido por 3, 3. Aqui eu tenho uma fração irredutível, ou seja, ela não pode mais ser simplificada. Outro exemplo. Eu tenho 1 inteiro e 21. 21. Nesse caso aqui, essa minha dízima, ela tem a parte inteira, que é quem? Que é o 1. Tem a parte inteira, vou colocar bem aqui. Tem também a parte periódica, que é justamente o que vem logo após a vírgula. É o período. Então, vamos transformar essa dízima em uma fração. Como é que nós vamos fazer isso? Olha só. Separa a parte inteira da periódica. Então, vai ficar 1. E vamos trabalhar com a parte periódica. Quem é o período? 21. Quantos algarismos formam o período? 2. Então, eu vou usar 9. Agora é simples, basta multiplicar o denominador pela parte inteira e o resultado eu vou somar com o resto. 99 vezes 1, 99. 99 mais 21, 1 mais 9, 10. Vai 1 mais 9, 10. 10 com 2, 12. Então, olha só. Vai ficar, repete o denominador, que é 99, e multiplica-se 99 vezes 1, 99. 99 mais 21, 120. 120
99 avos, eu posso simplificar, ou seja, eu posso dividir ao mesmo tempo por um mesmo número. Vamos dividir tudo pelo maior número possível que facilita, por 3. Então, vai ficar com 120 dividido por 3, 40. 99 dividido por 3, 33. Nesse caso aqui, a nossa fração, ela está irredutível. Agora, nós vamos trabalhar com a fração, com a dízima periódica composta. Dízima periódica composta. O que é uma dízima periódica composta? É um número decimal infinito, né? Em que após a vírgula vem ou aparece uma parte não periódica. E só então aparece o período. Olha só. A dízima periódica simples, após a vírgula, vem o período. Na dízima periódica composta, após a vírgula, vem uma parte não periódica, que nós chamamos também de antiperíodo, e depois do antiperíodo ou parte não periódica é que vem o período, ou seja, que vem um número que se repete, ok? Vamos ao exemplo. 2, que é a parte inteira, 1, 3, 3, 3 e reticência. Vamos ver por que essa dízima ela é composta. Por quê? Primeiramente, ela tem aqui, ó, esse 2 é a parte inteira. Parte inteira. Como eu falei anteriormente, quando a dízima periódica ela é composta, após a vírgula vem uma parte não periódica. É um número intruso, diferente, que aparece. Só então, depois da parte não periódica, é que aparece o período. Então, a composta ela tem, nem todas as vezes, a parte inteira, pode ser que a parte, no lugar da parte inteira, seja nula, ou seja, seja igual a 0. Mas ela tem que ter a parte não periódica e o período. Como escrever essa dízima de forma um pouquinho simplificada? Vai ficar 2,1, parte inteira, parte não periódica e o período. 2,13 com a barrinha sobre o 3, que fica subentendido que o 3 é o período. Sim, eu tenho a dízima periódica composta, que também é resultado de uma divisão, ou seja, do quociente de A por B, ou seja, foi dividido um numerador por um denominador. Então, como transformar a dízima periódica composta em uma fração? Nós vamos utilizar também o método prático. Então, vamos à
regrinha. Numerador será a parte não periódica seguida do período menos a parte não periódica. Quem será o denominador? Tantos noves quantos forem os algarismos do período, seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Vamos aos exemplos. Como primeiro exemplo, nós vamos utilizar esse mesmo número aqui. Então, nós vamos determinar agora a fração. Então, ficará, ó, de acordo com a regra, a parte não periódica seguida do período menos a não periódica. Só que, nesse caso aqui, nós temos uma parte inteira. Igual nós fizemos lá na simples, nós vamos fazer na composta. Nós vamos separar a parte inteira, que é 2, e vamos trabalhar com a parte periódica. Então, vamos lá. Ó, quem é a parte não periódica? 1. Parte não periódica, seguida do período. Quem é o período? 3. Menos a parte não periódica, que é 1. Parte não periódica, 1. Seguida do período, 3. Menos a parte não periódica. Quem será o nosso denominador? Primeiramente, quantos algarismos formam o período? 1. Então, eu vou usar apenas 9. Quantos algarismos formam a parte não periódica? 1. Então, eu vou usar 0. A partir daqui, nós vamos trabalhar normalmente as operações. Nós vamos repetir a parte inteira e vamos trabalhar com a parte decimal. 13 menos 1, 12. E repete o denominador, que é 90. Olha só, aqui o que nós temos? Lembrando lá da fração, aliás, lá da dízima simples, nós fazíamos o quê? Transformar a fração mista numa fração imprópria. Multiplica denominador por parte inteira, o resultado somamos com o numerador. Então, vai ficar, ó, 90 vezes 2 dá 180. 180 mais 12 dá 192. E o nosso denominador, nós vamos
repetir. Aqui, 192, 90 avos, nós podemos simplificar. Então, vamos simplificar. 192 e 90 vai ser dividido por quanto ao mesmo tempo? 90 dividido por 2 e 192 também por 2. 90 dividido por 2, 45. 192 dividido por 2, 19 dividido por 2, vai dar 9. 9 vezes 2, 18. Para 19, 1. Baixa a próxima casa, é o 12. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, 0. Então, 192 dividido por 2 vai dar 96. 96 e 45 ainda podem ser simplificados. Nós vamos dividi-los por quanto? Ó, tanto o 96 quanto o 45, eles podem ser divididos ainda por 3, que vai ser igual a quem? 96 dividido por 3 vai dar 32. E 45 dividido por 3 vai dar 15. Portanto, a fração que resultou em 2,133 é 32/15 avos. Vamos só mais um exemplo. Eu tenho só mais um aqui. 0,25444 e reticência. Aqui dá para identificar perfeitamente quem é cada termo. Não tem parte inteira, a parte inteira é nula. Nós temos o anteperíodo, ou parte não periódica, que é o 25, e temos o período, que é o 4, determinando a fração. Nós vamos ter quem, ó? Parte não periódica, 25, seguida do período, 4, menos a parte não periódica, que é 25. Vamos ao denominador. Quem vai ser o nosso denominador? Quantos algarismos formam o período? 1. Portanto, eu vou usar 1, 9. Quantos algarismos formam a parte não periódica? 2. Eu vou usar 2 zeros. E aqui nós vamos somente calcular. Então, eu tenho 254. Eu vou tirar 25. Eu vou ficar com quanto? 14, que tira 5, 9. Aqui eu tinha 5, fiquei com 4. 4 que tira 2, 2, baixa o 2. Então, eu fiquei com 229 dividido por 900. Nós vamos deixar até aqui. Nós não vamos simplificar, ok?